Prezados amigos, dando continuidade à nossa temática, cabe-nos refletirmos um pouco acerca da doença de Alzheimer. Mas antes disso, gostaria de dizer para o Décio que o cãozinho aquele, ele estava rezando, eu conheço ele, porque ele é espírita, aquele cão. A doença de Alzheimer é uma doença que foi descrita há mais de 100 anos. O ano passado completou 100 anos que o Dr. Alois Alzheimer, um neurologista alemão, examinando uma paciente de nome Auguste D., percebeu no exame anatomopatológico do seu cérebro, pós-morte, obviamente, algumas lesões que ele, posteriormente vamos mostrá-las, conseguiu identificar como sendo específicas. E mais adiante, essas alterações receberam, por parte dos seus amigos médicos, em homenagem a ele, o nome de doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer não é, embora seja a mais comum ultimamente sendo falada, ela não é a mais comum das demências. As demências mais comuns são as vasculares. São aquelas que surgem decorrentes de alterações da vascularização cerebral e que, por conta disso, podem e devem ser monitorizadas desde os cuidados médicos durante a vida para que a nossa perfusão cerebral seja satisfatória. Mas no caso da doença de Alzheimer, nós vamos encontrar a seguinte definição, que ela é uma afecção neurodegenerativa, progressiva e irreversível, de aparecimento insidioso, que acarreta perda de memória e diversos distúrbios cognitivos. Ela vai se insinuando, por definição, de forma insidiosa, de forma lenta. A doença de Alzheimer não é uma doença que surge da noite para o dia. O que vai se apresentar, normalmente, são falhas de memórias, além da perda de outras características que são frequentes e presentes nessa patologia. Ao lado, nós temos um livro de umas autoras brasileiras, que me pareceu muito interessante, de nome Você Não Está Sozinho, e logo abaixo diz, ela não sabe que eu sou sua filha, mas eu sei que ela é minha mãe. Essa postura, que já vem impressa na capa dessa obra, me parece que representa bem uma postura digna por parte daqueles que sofrem junto à pessoa que possui o mal de Alzheimer, que é a postura da família. Isso é tão importante porque no nosso ambiente chamado civilizado, no ambiente chamado evoluído, principalmente de alguns países que se têm por muito evoluídos, com o progresso adiantado, com a cultura mais adiantada, se vê paradoxalmente nesses países que esses indivíduos, esses idosos, esses nossos idosos, avós e pais de alguns indivíduos, eles são relegados a um plano secundário. Quando não é feito a eutanásia daqueles que deveriam ser cuidados, honrados e protegidos até os seus últimos momentos. Algumas nações se tem notícia de que os idosos, antes de que cheguem a um estado de imobilidade, fogem para outros países para não serem executados por ordem dos seus próprios filhos pela eutanásia. Então, realmente, novamente, reforçamos a postura do nosso paradigma espírita como uma maneira de nós olharmos a vida com mais humanidade e olharmos o ser humano, independente da maneira como ele esteja, como um ser que é sempre digno de ser cuidado da melhor maneira possível, principalmente quando ele não tem mais as condições de se autocuidar, de se autoproteger e de se autovalorizar.
É uma patologia que pode ser classificada de duas formas. Uma de início tardio, que é de incidência ao redor dos 60 anos de idade e ocorre de forma esporádica. Ou de início precoce, de incidência ao redor de 40 anos e que mostra uma recorrência familiar. O mais frequente é a de início tardio, ou seja, após os 60 anos de idade. Às vezes nós atendemos algumas pessoas que já passaram dos 80 e começam a apresentar algumas falhas de memória e vêm à consulta com a gente muito preocupadas se estão com Alzheimer. Outro dia eu atendi uma senhora com 84 anos que me procurou se queixando de que estava tendo alguns probleminhas de memória e ela estava muito preocupada com isso, porque ela queria prevenir qualquer possibilidade futura de ter o problema de Alzheimer, porque o que ia ser dela quando ela ficasse velha? Ela já estava com 84. E eu percebi realmente ali uma prova inconteste de que o espírito não tem idade, né? Ela já estava com 84 e depois fazendo os testes eu vi que o probleminha de memória dela estava muito parecido com os probleminhas de memória que eu tenho. Então, Alzheimer é uma outra coisa, não? Há uma alteração progressiva da memória suficiente para interferir com o dia a dia. Portanto, essa alteração da memória ela é significativa. Ela é uma alteração importante e que não pode ser definida ou explicada por outros fatores que são também muito frequentes, como fatores decorrentes de depressões, fatores esporádicos, como perdas, lutos e situações ocasionais, que são comuns também na idade de qualquer pessoa. Uma pessoa que tem uma depressão, por exemplo, pode ter perda de memória em idade muito jovem, e isso não significa um distúrbio orgânico. Alteração associada em outra área da cognição, por exemplo, a função executiva ou a linguagem. No mal de Alzheimer, percebemos, além da perturbação da memória, que é um dos principais sintomas, outras alterações, como alterações nas suas funções normais, na execução de determinadas atividades e mesmo na linguagem. Ela vem acompanhada, essa alteração da memória, com outros sintomas que tornam a problemática uma problemática mais específica para diagnosticarmos o mal de Alzheimer. Quais são os aspectos neuropatológicos? Aqui vemos um cérebro normal e um cérebro com o mal de Alzheimer. No caso do cérebro com o mal de Alzheimer, observa-se atrofia cortical difusa, presença de grande número de placas senis e novelos neurofibrilares, que foram essas exatamente as lesões que o Dr. Alzheimer encontrou examinando o cérebro da paciente Auguste D. Degenerações granulovacuolares e perda neuronal. Portanto, há uma destruição do tecido celular, do tecido cerebral. Verifica-se ainda um acúmulo de proteína beta-amiloide nas placas senis e da microtubulina, tal, nos novelos neurofibrilares. São alterações mais específicas, informações mais técnicas que cabe mais ao interesse dos estudiosos. Aqui estão as placas beta-amiloides e o novelo neurofibrilar, que são essas alterações encontradas que em cérebros normais, ou vamos dizer, mais preservados, eles não apresentam. Dependendo de onde houver essas lesões, estarão alteradas as funções. Dependendo da área cerebral onde surja a problemática neuropatológica, teremos alterações das funções cognitivas, conforme a região cerebral. E aqui, rapidamente, por exemplo, o julgamento, a capacidade de cálculo, de planejamento, está mais ligado ao lobo frontal. A linguagem, a memória, predominantemente ao lobo temporal, embora também tenha irradiações com o lobo frontal. A atenção e a apraxia no parietal e a percepção visoespacial no lobo occipital.
Então, muitas vezes, é no próprio exame clínico, na própria avaliação, na própria anamnese, quando vamos colher a história, nós já temos uma ideia de qual a área cerebral que está mais afetada pelos sintomas, pelos sinais que a pessoa irá apresentar e estará sendo relatado na consulta. Quais são as hipóteses etiológicas, as hipóteses de origem, do estudo da origem da doença? O que sabemos, sob o ponto de vista científico, convencional e válido, é que o fator genético é considerado atualmente como preponderante na etiopatogenia da doença de Alzheimer, entre diversos fatores relacionados. Além do componente genético, foram apontados como agentes etiológicos a toxicidade, a agentes infecciosos, ao alumínio, a radicais livres de oxigênio, a aminoácidos neurotóxicos. Portanto, há uma possibilidade, são multifatoriais as possibilidades de que uma pessoa que apresente Alzheimer vá ter ou não o desencadeamento desta doença. Nós acrescentaríamos aqui depois, para somarmos o nosso estudo, as hipóteses etiológicas sob o ponto de vista espiritual, que vamos deixar mais para o final, para nós enriquecermos dentro da visão espírita. Ainda dentro das hipóteses etiológicas, cerca de 1/3 dos casos de doença de Alzheimer apresentam familiaridade e comportam-se de acordo com um padrão de herança monogênica, autossômica dominante. Esses casos, em geral, são de acometimento precoce e famílias extensas têm sido periodicamente estudadas. Portanto, essa constatação realmente é válida. Ela é um achado científico, estatístico, que mostra que em determinadas famílias, 1/3 dessas situações estará sendo explicada por essa tendência genética hereditária e que pode ser estudada de uma maneira bastante variável, mas o fato é que ela se apresenta. Ali nós temos as referências bibliográficas da onde nós tiramos essas afirmações. Existe uma correlação, uma coincidência entre a doença de Alzheimer e a síndrome de Down. E diz respeito ao cromossoma 21, que é o cromossoma extra envolvido na síndrome de Down. Indivíduos com síndrome de Down apresentam envelhecimento prematuro e praticamente todos apresentam doença de Alzheimer clínica e neuropatologicamente confirmada entre 40 e 50 anos de idade. Então há hoje um estudo bastante insistente com relação a esse cromossoma extra, que é o cromossomo 21, pois ele está simultaneamente presente essa alteração tanto na síndrome de Down e na doença de Alzheimer. Mas gostaria também de enfatizar aqui que ultimamente têm surgido outras pesquisas que mostram que o cromossomo 21 não é o único que está envolvido, nos trazendo a reflexão daqueles assuntos que foram abordados dentro do painel sobre genética, de que não existe uma definição que seja apenas genética. A gente percebe nos cientistas uma certa ansiedade em querer encaixar o conhecimento dentro da possibilidade genética, com vistas a confirmar esta pressuposição de que a genética explica tudo. Mas se tem que dizer atualmente que outros cromossomos também estão implicados na doença de Alzheimer, mostrando e nos fazendo pensar que ela é também, sob o ponto de vista genético, multifatorial. Dentro da visão espírita, aspectos familiares. Que aspectos familiares são esses que se percebe nas pesquisas em que há uma tendência? Por que há essa tendência familiar? Por que a genética ela é tão importante dentro dessa patologia, assim como de outras patologias que estão sendo estudadas no âmbito da medicina? E quem irá nos falar sobre esse assunto é Manuel Filomeno de Miranda, na sua obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivo,
a última obra escrita pelo médium Divaldo Pereira Franco, em que ele traz um capítulo em que ele dedica ao estudo da doença de Alzheimer, entre outros assuntos, como, por exemplo, o mal de Parkinson. A própria literatura espírita, mediúnica, ela ainda não tem um vasto estudo e uma vasta referência acerca da doença de Alzheimer. Então já começam a surgir, sob o ponto de vista do estudo mediúnico das obras espíritas, depoimentos espirituais que nos fazem ter argumentos e elementos de reflexão para pensarmos essa doença também por esse outro aspecto. E diz Manuel Filomeno de Miranda, nesse quadro é a hereditariedade que exerce um papel fundamental na sua manifestação, comprovando que esses pacientes são espíritos incursos em delitos idênticos e praticados juntos. Começa aqui a informação de que esse material genético familiar só foi acionado porque os espíritos que estão reencarnados naquela família têm uma ligação. E mais do que isso, tem um comprometimento relacionado a situações anteriores nas quais houve algum tipo de delito ou de problemas em que eles praticaram juntos. E continua, acompliciados retornam no mesmo grupo biológico, a fim de encontrarem os fatores predisponentes e preponderantes para a ação do perispírito na elaboração do corpo, que propiciará o aparecimento da enfermidade moralizadora do endividado. Então, o grupo biológico, isso nós já sabemos pela informação da doutrina espírita, ele não se dá ao acaso. Ele é formado por sintonia vibratória. E são atraídos para o grupo familiar aqueles espíritos afins. Quando nós chamamos espíritos afins, nós não estamos dizendo que são espíritos simpáticos, porque os afins são simpáticos, mas os antipáticos também são afins. Essa é a notícia ruim que eu trago para vocês hoje aqui, né? Quando a gente não gosta de alguém, não é porque ela é diferente de nós, é porque ela tem semelhanças conosco. Porque senão, no mínimo, ela seria indiferente a nós. Quando alguém não tem nada a ver conosco, ela passa por nós, nós não notamos. Ou ela nos desperta sentimentos positivos, ou ela nos desperta sentimentos negativos. Portanto, há sintonia, tanto num caso como numa outra situação. Seguindo a linha de raciocínio do nosso Alberto Almeida, quando alguma coisa mexe conosco, nós não temos que olhar para fora, nós temos que olhar para dentro. Os nossos dedos mostram isso. Toda vez que nós apontamos para alguém, nós temos um dedo apontando para fora e 3 apontando para nós. Isso retirando o polegar que fica para cima, que normalmente dá uma voltinha e cai na cabeça. Então, sempre é importante nós fazermos uma autoavaliação. E no contexto da reencarnação, na família, quando nós reencarnamos, nós nos reunimos conforme os grupos de necessidades reencarnatórias, de similitudes, de ligações, de vinculações. É nesse aspecto que a família, ela tem um papel preponderante. E é por isso que nós reforçamos a ideia de que o familiar, ele acaba se comprometendo muito mais quando ele não quer se envolver com o seu parente, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu avô, naquele momento, porque é exatamente naquele momento que mais precisa acontecer aquela ligação afetiva, porque esse é o momento principal da prova. Esse é o momento principal do resgate. É naquele instante exatamente de dor, de dificuldades, que estará sendo equacionado, direcionado à resolução de antigos conflitos, de antigos delitos, de antigas situações que foram criadas juntas. A prova ou a expiação, no caso, para a pessoa que tem Alzheimer, ela não é uma expiação apenas para ela,
mas ela poderá ser uma expiação ou uma prova para os familiares. E, às vezes, é principalmente para os familiares. Porque, dependendo do grau da extensão do acometimento da doença de Alzheimer, o doente, naquele momento, poderá estar, e algumas referências espirituais nos dão algum tipo de informação nesse sentido, o espírito, muitas vezes, ele já está em processo de desencarnação. Os laços que ligam o espírito ao corpo físico já estão se desatando. Muita gente diz que gostaria de morrer de repente. Tem gente que diz assim, que gostaria de morrer do coração e de preferência dormindo, que é para não ver, né? Para não notar. Porque aí quando acorda, está morto. Já, né? Parece que é melhor. Os espíritos dizem que não. Que o melhor é exatamente o desencarne com doenças prolongadas, com processo de envelhecimento, seja ele qual for. Porque assim como o nosso nascimento, ele precisa de um tempo mínimo para se dar na reencarnação, no caso, os 270 dias, em torno de 9 meses de gestação, aonde nós vamos fazendo uma ligação célula a célula, sistemas a sistemas, o nosso sistema vai se desenvolvendo de forma complexa. Também o desencarne ideal, levando em conta sempre, via de regra, porque o que vai determinar o tipo de desencarne é preponderantemente o nível evolutivo do indivíduo, mas, via de regra, o melhor desencarne é aquele que é feito também de uma maneira gradativa, de uma maneira gradual, de forma que o espírito possa ir se desligando do corpo físico, tal qual a maneira como foi se ligando ao corpo físico por ocasião do nascimento. É interessante, né? Uma coisa que a gente tem o hábito de dizer, né? Porque nós temos a ideia de que nós desencarnamos, de que nós morremos, de que o processo de enterro, vamos dizer assim, é quando nós saímos do nosso corpo físico. E se nós olharmos pela visão espírita, nós vamos ver que nós poderíamos enxergar diferente isso, né? Porque se o nosso planeta se chama Terra, quando nós saímos da Terra, porque nós somos o espírito, o que fica é o corpo físico. Nós sendo o espírito, nós então não estamos sendo enterrados. Nós estamos sendo desenterrados, pois nós estamos saindo do planeta Terra. Não é isso? E assim, como nós nascemos no plano físico, nós estamos sendo enterrados. Portanto, a partir de hoje, quando vocês forem a um velório, ao enterro de uma pessoa e perguntarem para vocês, onde é que vocês estão indo? Vocês digam, eu estou indo ao desenterro do fulano. E quando lhes perguntarem, quando estiverem indo numa maternidade, tiver nascido uma criança e perguntarem, onde é que vocês estão indo? Eu estou indo para ver o nascimento de mais um enterradinho. Nasceu mais um enterradinho, que nem eu. Quando nós estamos na Terra, nós estamos enterrados. Quando nós saímos da Terra, nós estaremos desenterrados, desencarnados. Estaremos fora do ambiente físico. Então, a doença de Alzheimer, embora não seja uma doença potencialmente, clinicamente diríamos, de desencarne, ela é uma patologia de desacoplamento. Vai havendo um desligamento gradual. E esse alheiamento, essas falhas de memória, esse desligamento dos estados cognitivos, eles são já o prenúncio de um desligamento que já está se efetuando. Muitos dos delírios, das chamadas alucinações, daquelas conversas solitárias do idoso com seres imaginários, são, em muitas dessas situações, não em todas, pois que os delírios e as alucinações também existem, elas são produtos também do cérebro, mas muitas das vezes elas são processos mediúnicos. Ela estará realmente conversando com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai, com o irmão que já desencarnou. E ela fala vivamente, porque ela já estará parcialmente desligada do corpo físico e pelo campo espiritual ela estará em contato com essas entidades espirituais familiares e assim
dialogando já com aqueles que serão os seus familiares em que ele vai se encontrar brevemente. Isso nos leva a pensar que em muitas das vezes a prova maior está para os familiares, para aqueles que ficam, para aqueles que têm que cuidar. E esta é uma grande oportunidade das pessoas que aqui permanecem, de crescermos espiritualmente toda vez que tivermos no nosso lar alguém com uma patologia como essa. Diz-nos André Luiz, em Missionários da Luz, e neste final de semana foi um banquete de André Luiz, a medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Já temos visto isso. A importância dos fatores emocionais, dos fatores mentais, na formação da patologia orgânica. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. É por isso que na nossa obra, Leis Morais de Saúde Mental, nós procuramos dar uma ênfase na questão do desenvolvimento das qualidades morais, porque ainda nos dias de hoje não se fala nisso. Hoje em dia se fala muito em controle alimentar, se fala muito em vida saudável, se fala muito em atividade física, se fala muito em consultas médicas precoces, se fala muito em alimentação que seja o mais saudável possível, as medicações como profilaxia, e tudo isso está muito bem. Mas ao que a medicina ainda não chegou é que o desenvolvimento das nossas qualidades morais, ela estará agindo diretamente na saúde também. Porque quem não sabe que uma pessoa que desenvolva paciência, paz interior, alegria, otimismo, estados otimistas de esperança, ela terá provavelmente uma expectativa de vida muito melhor do que aquele que é irado, pessimista, irritado, depressivo. Comprovadamente nós não precisamos de estatística para tudo. O que nós caímos hoje é num dogmatismo científico que é tal qual o dogmatismo religioso de alguns séculos. Para nós sabermos o que nós já sabemos, precisa de pesquisa científica. Tem certas coisas que nós não precisamos esperar as pesquisas científicas para termos certeza daquilo que todo mundo já sabe. Sabemos que uma pessoa que ela está irada, ela estará sujeita a mais acidentes vasculares cerebrais? Será que algum cirurgião precisa de pesquisa científica para saber que ele não deve operar uma pessoa que está em estado de pânico? Claro que ele não precisa de pesquisa, ele sabe que a vascularização está aumentada, o risco de acidentes cirúrgicos é muito maior. Então, o que André Luiz se antecipa à ciência aqui em Missionários da Luz é uma informação que ainda não foi colocada no terreno da ciência. As leis morais, o desenvolvimento das nossas qualidades, das nossas virtudes, estará desenvolvendo saúde. O problema nosso é que nós queremos a saúde para esta semana, no máximo para a semana que vem. E esse desenvolvimento moral, muitas vezes, ele apresentará resultados, não é na semana que vem, nem no mês que vem, nem no ano que vem. Às vezes, é na encarnação que vem. Porque foram esses mesmos acidentes morais que criaram as doenças. Foram esses mesmos danos éticos que geraram a doença de Alzheimer. E é por isso que nós encontramos, mesmo nas lides espíritas, encontramos pessoas de imenso valor, trabalhadores que se dedicam ao bem e que têm Alzheimer. Porque ela não estará respondendo apenas pelo que construiu nesta vida. Ela estará herdando dela mesma aquilo que ela construiu nas outras existências. E nós não temos esse dado, essa equação do que vai predominar mais. Mas uma coisa é certa, que a pessoa que está desenvolvendo valores morais nessa encarnação, se porventura ela ainda tiver doenças como a doença de Alzheimer, esta será uma doença final, aquela que ela estará deixando para trás,
o resíduo de todos os seus contingentes de graves falhas do passado que ficarão para trás com a matéria. E ela estará construindo uma realidade perispiritual que lhe conferirá, em futuro muito próximo, a condição de espírito saudável. A grande verdade é que mesmo aquele que está aqui, doente, se ele exercitou as virtudes, a sua doença, ela é o momento final de um tratamento que está expirando. É o caso da doença ser uma espécie de terapia, porque existem certas terapias que tentam solucionar os problemas que são verdadeiras doenças. E existem doenças que são verdadeiras terapias. Essa visão dinâmica, essa visão ampla, essa visão holística, essa visão espírita é que nós queremos trazer aos colegas da ciência para cogitarem essa possibilidade como uma possibilidade válida ao estudo dos grandes avanços que nós já temos no campo da medicina. Portanto, matrizes espirituais. Nossas disposições, André Luiz, no livro Ação e Reação, nossas disposições para com essa ou aquela enfermidade no corpo terrestre representam zonas de atração magnética que dizem de nossas dívidas, diante das leis eternas, exteriorizando-nos as deficiências do espírito. Então ele nos confirma que são exteriorizações. Aquilo poderá estar sendo desencadeado por fatores genéticos, por facilitadores de predisposição genética, por fatores tóxicos, por fatores que sejam. Mas quem traz a zona de atração magnética, quem traz o comprometimento gravado nas suas entranhas, é o espírito desencarnado. E gostaria também de dizer para vocês que muitas dessas patologias e muitas das nossas dificuldades mentais relacionadas à memória, relacionadas à concentração, relacionadas às doenças mentais em geral, como a depressão, como a síndrome do pânico e etc., elas se devem a um ritmo demasiadamente acelerado de velocidade excessiva que nós temos na nossa vida atual, da nossa sociedade atual. Até bem pouco tempo atrás, para nós levarmos a nossa vida de uma maneira normal, nós tínhamos muito mais tempo para resolver muito menos situações que nos surgem. Hoje nós temos muito menos tempo para resolvermos muito mais situações que nos chegam em grande velocidade. Os veículos de comunicação, os veículos de transporte, ao mesmo tempo que nos conferiram progresso, nos conferiram ansiedade. Porque mentalmente, sob o ponto de vista emocional, nós não temos uma capacidade de metabolizar todos esses fatos da mesma forma que desejaríamos. A não ser que nós já tivéssemos desenvolvido as nossas capacidades morais. A humanidade já chegou a um ponto de desenvolvimento intelectual que merece. Mas como não desenvolveu as capacidades morais ainda, nós não temos como acompanhar o ritmo a que nós já estamos sujeitos e a que nós já estamos vivendo no nosso momento evolutivo. É por causa da nossa pouca evolução que nós ainda não acionamos as áreas nobres do nosso cérebro, como vamos ver a seguir nos nossos lóbulos frontais, que é onde estão as áreas virgens, aonde estão as nossas potencialidades maiores e que somente a golpes de esforço interior e de desenvolvimento moral é que estaremos acionando. Assim teríamos, sim, condições de executarmos e vivermos de uma maneira mais antenada na vida do que temos hoje, enquanto ainda rastejamos na inferioridade dos nossos instintos. Pois é, ainda ele, André Luiz no Mundo Maior, ele nos traz, nos lobos frontais, o espírito orientador diz a André Luiz, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes, repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Nenhum homem dentre os mais arrojados pensadores da humanidade, desde o pretérito até os nossos dias, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte
É por isso que se diz que nós usamos, no máximo, e quando usamos bem, apenas 1/10 do nosso cérebro. São forças de um campo virgem, que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, de aprimoramento moral e de elevação sublime. Então André Luiz nos explica claramente, através dessa manifestação, que os nossos esforços de desenvolvermos as nossas qualidades morais, a nossa reforma interior, o desenvolvimento das nossas virtudes, não são assuntos meramente religiosos. Para nós praticarmos nos finais de semana, são assuntos que nós temos que trabalhar no nosso dia a dia. Assim como nós precisamos das academias, das nossas caminhadas, das nossas atividades físicas, nós precisamos do exercício da prece, da leitura espiritualizante, do esforço continuado para o desenvolvimento das virtudes, para darmos uma musculatura, para darmos uma estrutura aos nossos campos espirituais. E esses estarão agindo em áreas nobres do nosso cérebro que ainda não foram acionadas, que por sua vez, estando ativas, proporcionarão mais lucidez e mais saúde mental. São aquelas pessoas que nós conhecemos, que já ultrapassaram os 70 anos, os 80 anos de idade, e ao invés de envelhecerem, elas estão mais vivas do que nunca. Nós temos exemplos vivos em todos os meios, e graças a Deus, no nosso meio espírita, bem próximo de nós, pessoas que nos dão a grata satisfação e alegria de percebermos que esses esforços, eles são coroados exatamente pela saúde e pela lucidez. São pessoas que trabalham na área da mediunidade, que trabalham na área da beneficência, da benemerência, da caridade, do amor ao próximo, e que, por sua conta, é que nós temos os grandes avanços da humanidade. Não são os cientistas, via de regra, que trazem os avanços. São as pessoas geniais. E as pessoas geniais nós encontramos no meio daqueles missionários que vão à luta, sem precisarem de grandes raciocínios e de grandes motivos. São aqueles que sabem intuitivamente o que têm que fazer. E com uma garra de heróis, de leões valentes, se jogam ao trabalho sem saberem qual será a sua recompensa. São desses que nós precisamos. São desses que nós precisamos os estudos mais profundos. Não é do homem medíocre. Não é do homem aquele comum que angariou sucesso e ganhou muito dinheiro. Esse indivíduo, ele só pode oferecer aquilo que nós já estamos acostumados a conhecer. Será o estudo das grandes criaturas. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier e todos os outros que em terras anônimas sequer nós sabemos o nome. São exatamente essas pessoas que estão ativando aquelas áreas frontais, as áreas mais nobres do seu cérebro e que estão evoluindo a golpes de esforço pessoal e que nos servem de exemplo. Porque o centro coronário possui no tálamo um vasto sistema de governança do espírito. Aí verte o pensamento por secreção sutil, não do cérebro, mas da mente. Já foi citada essa passagem de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. É exatamente a ascendência espiritual que estará agindo na nossa capacidade de resolvermos as nossas questões, as nossas querelas, as nossas encrencas, os nossos problemas, as nossas doenças, os nossos males, seja de Alzheimer, seja outro qualquer. O que interessa a todos nós realmente é seguirmos esses preceitos. O desenvolvimento das virtudes nem sempre é fácil. Na maior parte das vezes é muito difícil. E nós precisaremos contar com um elemento fundamental na nossa jornada, na grande jornada de conquista de novos territórios. As novas naus portuguesas, que há mais de 500 anos descobriram o continente que nos aproximou como irmãos, hoje deve servir de exemplo para que as nossas embarcações possam atingir novos continentes, mas continentes outros, de outras esferas, aonde não há fronteiras, aonde não há diferenças, aonde o que nos aproxima seja a nossa capacidade
de nos amarmos profundamente como irmãos que somos desde o início, aprendendo a nossa principal vocação na vida que nós viemos a esse planeta buscarmos, que é a vocação de sermos felizes e de nos irmanarmos como uma só humanidade capaz de se ajudar mutuamente. Até porque dizem que em determinado local, ainda que usemos a linguagem das águas, chegou a notícia de que as águas subiriam. E numa ilha moravam todos os sentimentos. Moravam lá o amor, a tristeza, a vaidade, a riqueza, a sabedoria. Todos os sentimentos moravam naquela ilha. E chegou a notícia de que haveria uma grande inundação. Quem recebeu em primeiro lugar essa notícia foi o amor. E o amor se preocupou em espalhar a notícia para todos os outros sentimentos. E como acontece sempre com o amor, ele se lembrou primeiro de todo mundo e se esqueceu dele mesmo. Então as águas começaram a subir e todos já tinham pegado seus barcos, as suas embarcações, menos o amor. O amor já estava quase se afogando porque as águas lhe pegaram de repente. O aguaceiro havia chegado de maneira súbita. Então o amor olha para o primeiro barco que se aproxima. Era o barco da vaidade. O amor olha para a vaidade e diz: vaidade, vaidade, me leva contigo. No teu barco, a vaidade olha para o amor e diz: amor, olha para o meu barco é um barco limpo, é um barco lindo. Tu estás todo molhado, tu vais sujar o meu barco, eu sinto muito, amor, mas eu não posso te levar. E foi embora. Foi quando veio então o segundo barco. Era o barco da riqueza, era aquele barco rico, cheio de ouro, cheio de prata. Então o amor olha para o barco da riqueza e diz: riqueza, riqueza, me leva contigo. Ah, amor, olha para o meu barco está cheio de ouro, está cheio de prata. Tu não cabes dentro do meu barco. E foi embora. E é o que a riqueza não sabe, é que se tivesse levado o amor com ela, ela se transformaria em prosperidade. Assim como a vaidade teria deixado de ser vaidade e se transformaria em autoestima. Veio então o terceiro barco, era o barco da tristeza. O amor olha para a tristeza e diz: tristeza, tristeza, me leva contigo. E a tristeza olha para o amor e diz: ah, amor, eu estou tão triste, mas tão triste, que eu prefiro ir sozinha. E a tristeza não sabe que ela só é triste porque ela é sozinha. E foi embora. Foi quando veio o quarto barco. Era o barco da alegria. Alegria, alegria, me leva contigo. Mas a alegria estava tão alegre que nem viu o amor. E passou ao largo e foi embora. Então foi a vez do amor se entristecer. Ele já estava quase se afogando, já tendo perdido praticamente a sua esperança, quando se aproxima um pequeno barco, com um velhinho dentro. Era um ancião. E aquele velhinho, naquela pequena embarcação, lhe estende o braço e diz: amor, vem que eu te levo comigo. O amor, num último esforço, se joga para dentro do barquinho e adormece profundamente. Quando ele acorda, aquele barquinho, da forma que chegou, já tinha ido embora. Então ele fica com uma imensa curiosidade de saber quem era aquele velhinho dentro daquele pequeno barco. É quando então o amor sobe a montanha, porque no alto da montanha mora a sabedoria. E o amor se aproxima da sabedoria e pergunta: sabedoria, quem era aquele velhinho que me ajudou? A sabedoria então lhe retorna a pergunta e diz: amor, tu não sabes quem é aquele velhinho? Eu não sei, porque eu estava tão cansado que eu adormeci profundamente. Quando eu acordei, ele já tinha ido embora. Aquele velhinho, amor, é o tempo. Mas por que só o tempo me ajudou? Porque só o tempo é capaz de ajudar, entender e salvar um grande amor. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.